Beleza? A partir de agora essa aula está sendo gravada. Para você que vai assistir essa aula depois, você pode mandar sua dúvida via e-mail aí, que você já sabe como é que é. Beleza? Vamos lá então começar. Eu vou dar aquela breve revisãozinha do que nós vimos na última aula, e aí nós vamos dar prosseguimento ao conteúdo. Beleza, lindões? Então, nós estávamos falando de reflexão, que é esse fenômeno ondulatório, fenômeno óptico, perdão. Nós comentamos sobre 3 fenômenos até agora, né? A reflexão, a refração e a absorção. Agora nós vamos falar propriamente, né, com mais detalhe de cada um deles, tudo bem? Beleza. Então nós estávamos falando da reflexão e nós vamos começar a falar de reflexão regular agora. Quem causa reflexão regular são os espelhos planos ou metais polidos, tá bom? Você pode ver que, por exemplo, estou com o meu metal aqui, ó, a aliançona, está bem polido, aí ele vai refletir. Então, só que nós não vamos falar de metal, nós vamos falar só de espelho. Então, como é que era um espelho, né? É uma placa transparente de vidro, ela tem que ser plana, porque nós estamos falando de espelho plano. E aí a gente cobre ela com uma camada, escolhe uma das faces, pinta com uma camada de tinta metálica. E quando a gente faz isso, logo já aparece a face espelhada do outro lado. Aí, para poder proteger essa camada metálica, né, da oxidação, cobre-se com uma outra camada de tinta, de isolamento. Aí esse espelho fica protegido e vai durar durante um tempo. Beleza? Beleza. Aí nós falamos das leis da reflexão regular. Eu falei que a reflexão regular, ela tem 2 leis. A primeira lei fala que a reta normal, que é essa reta aqui, o raio incidente, que é esse raio, e o raio refletido, que é esse raio aqui, desculpa a gagueira, eles são coplanares, ou seja, eles estão no mesmo plano. Tudo bem? Beleza. Coplanar significa cor é igual, planar, plano. E aí vem a segunda lei que fala que o ângulo de incidência, que é esse ângulo aqui, é igual ao ângulo de reflexão, que era esse ângulo aqui de cima. Ó. Beleza? Tranquilo. Aí nós fizemos um exercício ontem. Esse aqui foi o exercício que nós fizemos ontem. Aí hoje eu queria que a gente desse só mais uma olhada no outro exercício para fixar conteúdo. E é um exercício que fala sobre reflexão também. Então veja bem, ele fala assim, ó, um raio luminoso incide sobre um espelho plano e reflete conforme a ilustração a seguir. Então tá aqui. Aí ele fala, determine um ângulo de incidência. O que esse exercício forneceu para a gente? Ele nos deu o ângulo entre o raio refletido e o raio incidente. Então esse raio aqui ele incide sobre o espelho, então ele é o raio incidente. Raio incidente. E esse aqui é o raio refletido, RR. Beleza? Aí ele me deu esse ângulo aqui, ó, que é o ângulo entre o raio e outro. Ele vem me pedindo um ângulo de incidência. Para eu achar o ângulo de incidência, eu tenho que traçar a reta normal aqui, dividindo os 2 ângulos no meio. Perdão, dividindo esse ângulo de 42 no meio. Já que o ângulo de incidência é igual ao ângulo de reflexão. Então, como I é igual a R, eu tenho certeza que I mais R tem que dar 42 graus. Ou seja, quanto que vale R e quanto que vale I? A metade de 42. Não é isso? Pronto. No caso é 21 graus. Aí ele me pediu qual é o ângulo de incidência. Ué, o ângulo de incidência aí é a metade daquele ângulo total ali, ó. Ops. Já tinha calculado, mas já que eu escrevi, vamos fazer de novo. Pronto. Aí ele fala, o ângulo formado entre o raio refletido e o espelho é quanto? Agora ele está me perguntando outra coisa, ó. Está nos perguntando quanto vale esse ângulo aqui. Porque o raio refletido é esse aqui laranja, e o espelho está aqui, né, azul. Então ele está perguntando que ângulo é esse. Aí eu vou colocar uma letra aqui. Ops. O que eu sei? Eu sei que esse ângulo entre a reta normal e o espelho é 90 graus, certo? Ou seja, R mais θ tem que dar 90. Vamos fazer aqui embaixo. Θ mais R tem que dar 90 graus. E eu já sei quanto vale R. R vale 21. Porque R e I são iguais. Então aqui, ó, a igualdade, ó. Segundo a lei lá da reflexão. Então, eu já sei que R vale 21. Então, o que eu vou fazer? Eu vou fazer assim, θ mais 21 é igual a 90. Então, na próxima linha, θ vai ser 90 menos 21, né? Eu vou passar o 21 para o outro lado, ele vai subtraindo. E aí, vai dar 60
em 9 graus. Confere? Essa continha. É nóis. Beleza. Moleza, né, pessoal? O negócio de reflexão. Tranquilão? Posso colocar uma dessa na prova? Show, show, show. Então vamos dar prosseguimento então. Aí, meus lindões, nós começamos a falar de formação de imagem em espelho plano. Quando o espelho é plano, a imagem sempre vai estar à mesma distância que o objeto está do espelho. Então, se essa distância aqui eu chamei de D, então essa distância aqui também vai ser D. Lembra disso? Porque o olho humano, quer dizer, se eu sou um observador e quero olhar essa lâmpada através do espelho, então quer dizer que a lâmpada tem que mandar raios de luz que chegam no meu olho. Só que o meu olho não consegue entender que a luz está fazendo essa curva aqui. Meu cérebro entende que, na verdade, a imagem está lá no fundo. Onde os raios, no encontro do prolongamento dos raios, olha só, eu prolonguei eles até aqui no final, eles estão se encontrando aqui, então esse ponto da lâmpada é a imagem desse outro pontinho aqui, ó, que é o objeto. Tranquilo isso aí, não é mesmo? Aí nós falamos sobre objetos extensos, né? Quer dizer, que aqui eu estou falando de objeto pontual, é um ponto. Aí é fácil de você colocar lá. E quando um objeto não é pontual, quer dizer, quando ele é extenso, em outras palavras, quando o tamanho dele não pode ser desconsiderado, o que a gente faz? Aí eu lembro que eu falei ontem de vocês do tal do enantiomorfismo. Eu não espero que vocês decorem essa palavra, uma palavra muito feia, né? Enantiomorfismo. Mas essa característica aqui de você escrever a palavra com as letras de trás para frente e refletidas, né? Rebatidas do outro lado. Então eu falei que a ambulância tem que estar escrita assim justamente por quê? Porque quando eu leio o capô da ambulância, eu estou conduzindo o carro e eu estou lendo o capô da ambulância através de um espelho, que é o espelho que fica no centro do veículo. Aí, como o espelho faz isso aqui com a imagem, olha só. Então a palavra luz vai ser escrita como? Não dá nem para ler, né? Mas está escrito desse jeitinho aqui. Então, se eu escrevo a palavra assim, quando eu olho pelo espelho, eu vou ler ela de uma forma correta. E eu falei que tem um macete para você escrever isso. Se a prova for impressa, só você escrever forte com seu lápis ou sua caneta em cima da palavra e olhar pelo outro lado. Aí vai estar mostrando para vocês como que é a palavra, né, lida através de um espelho, ou a palavra escrita de uma forma enantiomorfa. E aí eu lembro que eu mostrei um exercício para vocês com a palavra física. Está aqui o exercício. Olha lá. Mostrei para vocês uma segunda maneira de você encontrar como que a palavra é escrita. Você coloca um espelho, e aí você coloca letra A, aí a letra C você escreve o contrário, letra I, não tem como, enfim. Aí nós marcamos aqui que a resposta era a letra A. Show? Belezinha. Então essa foi a nossa revisãozinha da aula de ontem. Aí, além disso, eu falei para vocês sobre campo visual. Falei que o que é um campo visual? É o que eu consigo enxergar através de um espelho. Como é que eu traço o meu campo? Como é que eu traço o campo visual de um espelho? E o campo visual depende de quê? O campo visual depende da distância que eu estou do espelho e depende do tamanho do espelho. Quanto maior o espelho, maior o campo visual. Por exemplo, o condutor de um ônibus, ele tem muito mais responsabilidade do que o condutor de um veículo. Justamente porque ele carrega mais pessoas e o veículo dele é muito maior. Então vocês vão ver que o espelho retrovisor de um ônibus, de um caminhão, é muito maior do que quando comparado com o espelho retrovisor de um carro. Justamente para quê? Para que o cara que tá, o motorista do ônibus, né, ele tem um campo visual muito maior do que o motorista de um carro. Beleza? Então, o tamanho do espelho faz diferença e a proximidade que eu estou do espelho também faz diferença. Aí é um macetinho para poder traçar o campo visual. Esse aqui é o observador, ou de observador. Como é que eu sei qual é o campo visual desse observador aqui quando ele olha pelo espelho? Eu desenho o observador lá dentro do espelho, na mesma distância, claro, porque é um espelho plano, e aí eu traço duas retas passando pelas bordas do espelho. O que tiver dentro é o campo visual. Tudo bem? Beleza? É isso aí que a gente viu ontem. Revisãozinha outra vez. Aí nós falamos de como comprar um espelho. Será que eu preciso comprar um espelho com o meu tamanho para me ver por inteiro? Não. Aí nós fizemos essa continha aqui, né? Usei semelhança de triângulos. E aí nós vimos que eu posso comprar um espelho que tenha a metade da minha altura. Eu vou conseguir me visualizar por inteiro, visto que aqui, ó, essa aqui
é a imagem que está conseguindo observar o objeto, né? Lembra? É o mesmo macete, né? Eu me coloco dentro do espelho e olho através do espelho, o espelho como sendo uma janela. Aí eu fiz essa regrinha de 3, então a gente encontrou essa relaçãozinha aqui, né? Entre o tamanho do espelho e a altura do observador. Belezinha? Então se eu moro na casa, né, que tem pessoas de várias alturas, eu pego lá a maior pessoa, vejo qual é a altura dela, divido por 2 e mando para a vidraçaria e falo, pode fazer um espelho desse tamanho aí, porque para quem é menor com certeza vai dar para ver. Aí na hora de posicionar na parede tem o lugar certo para posicionar. Aí agora, meus lindões, essa partezinha aqui é bem só apresentação mesmo, quase não tem problema sobre isso, eu nunca vi o Enem cobrando coisa de translação de espelho, mas eu vou comentar assim mesmo. Então, transladar alguma coisa é movimentar essa coisa em relação a outra coisa. Lembra que quando vocês viram lá na geografia, o professor falou de movimento de rotação e translação da Terra. Rotação da Terra é rodar em torno de si mesmo. E transladar, né, o movimento de translação da Terra é rodar em torno de outra coisa, que no caso é o Sol. Então aqui nada mais é do que pegar o espelho e movimentar o espelho. Aí quando você movimenta o espelho, tem uma característica que é a seguinte, olha só. Se eu afastar o espelho do objeto, note que o objeto estava a uma distância x. Aí agora eu fui e movimentei o espelho de uma distância d. Então agora o objeto está a uma distância x mais d do espelho. E a imagem? Também, x mais d. Era isso. Beleza assim, né? Então a distância entre o objeto e a imagem aumentou 2d. É só isso. Então se eu estiver a 1 metro do espelho, a minha imagem está a 1 metro do espelho também. E eu estou a 2 metros da imagem. Não é isso? Troquei aqui o x por 2, por exemplo. 2 metros. E aqui, então, 2 metros também. Aí, se eu afasto o espelho meio metro de mim, então agora eu estou a 2 mais meio do espelho, e a minha imagem, 2 mais meio do espelho também. Total de distância, então, 2 mais 2, 4, mais meio, 3. Tá? Falei rápido mais essa conta, né? Mas enfim, depois nós vamos aplicar isso no exercício, vocês vão ver como é que funciona. Aí agora nós vamos falar de rotação de espelho, também é só para conhecimento. Então tá aqui, eu vou pegar, em vez de transladar, agora eu vou rotacionar o espelho. Olha o que acontece. Então, primeira situação, o espelho está aqui bonitinho, quietinho na dele, aí alguém vai e rotaciona esse espelho de um ângulo alfa. Só. Tudo bem? Então alguém veio aqui e abaixou o espelho. O desvio do raio de luz agora é calculado assim, ó. O desvio é esse ângulo aqui, né? Então, o raio antes, ele ia para essa direção, que é o raio refletido. Só que a gente rotacionou o espelho. Então, o raio refletido agora vai para essa direção. Que ângulo é este? Ora, esse ângulo aqui são 2 alfas. É isso só. Então, se na hora de um problema, você vai lá pegar o conteúdo, olha a formulinha, que vai ser só isso mesmo. O exercício vai te perguntar qual é o ângulo de desvio aí por conta dessa rotação. Suponhamos então que a rotação tenha sido de 30 graus. Ah, então o exercício falou que alfa era 30 graus. Rotacionei o espelho de 30 graus. Qual é o desvio do raio aí? Ah, o desvio do raio então são 2 alfas, então são 2 vezes 30. Queria colocar a resposta. 2 vezes 30, então dá 60 graus. Ou, molezinha, né? Espero que sim. Se vocês quiserem interromper a aula, vocês interrompam a qualquer momento, tá, meus lindões? E aí, agora, para a parte nova também, é a gente falar de associação de espelhos. Não sei se vocês já viram algum espetáculo onde tinham espelhos. Já tive o prazer de ir num... Tá bom, beleza. Que pena, tadinho. Da Isabel. Eu já fui num espetáculo que tinha era um circo de bairro, né? Aí tinha lá um espetáculo que tinha uns espelhos lá no fundo. E a ideia é o seguinte: quando eu associo espelhos, como assim associo espelhos? Eu conecto um espelho a outro. Tá aqui. E coloco um objeto aqui dentro, acaba que o espelho reflete a imagem do outro. E aí eu produzo inúmeras imagens. Não sei se vocês já fizeram isso, mas, por exemplo, quando eu vou cortar o cabelo, depois que eu termino de cortar o cabelo, o barbeiro ele posiciona um espelho aqui atrás. E aí, se você olhar para dentro do espelho, através do espelho que está na sua frente, então ó, eu vou olhar para o espelho que está na minha frente, mas estou olhando para o espelho que está aqui atrás.
você consegue ver infinitas imagens. Olha que loucura. Aí os físicos modelaram essa situação. Como assim modelaram? Modelaram matematicamente. Criaram um modelo matemático, ou seja, uma fórmula que expressa o número de imagens formadas, e esse número de imagens depende do ângulo entre os dois espelhos. Olha só, vejam aqui que eu estou com uma abertura, aí eu tenho 1, 2, 3 imagens e um objeto. Aqui a abertura foi maior, olha só. Aí o número de imagens diminuiu. Então, de acordo com o que eu vou aumentando esse valor aqui, o que acontece com essa divisão? Vai ficando cada vez menor. E quando eu subtraio esse 1 aqui, que é para subtrair o objeto, né? Esse menos 1 é para tirar o objeto aqui da jogada. Aí o número de imagens também vai diminuindo, né? Porque quanto maior esse número aqui de baixo, menor é essa divisão toda, essa divisãozinha aqui. E essa divisão nada mais é do que o número de imagens. Tá? Então, quando que esse número de imagens aqui vai ser infinito, pessoal? Quando que esse n daria infinito? A pergunta é difícil. Quanto maior o b, menor o número. Então, quanto menor o b, maior o número de imagens. Mas olha só, quanto mais próximo do zero for esse ângulo, ou seja, quanto mais paralelo um espelho estiver ao outro, ao ponto de estiverem tão paralelos que o ângulo é 0 grau, dividir por zero, sabe quanto que dá? Infinito. Se eu dividir um número por um número muito perto do zero, bem perto mesmo, 0,0000000, o resultado dá infinito. Então, quando eu coloco um espelho paralelo ao outro, o número de imagens é infinito, porque um espelho reflete a imagem do outro e isso acontece infinitamente. Isso chama-se associação de espelhos, beleza? Eu até escrevi isso aqui, ó. Quando o ângulo for zero, teremos infinitas imagens. Molezinha, né, lindões? Só para ficar assim bem claro, N é o número de imagens formadas, tá? O número de imagens. Não estou colocando objeto aqui. Vamos aplicar isso aqui como seria. Por exemplo, nós estamos vendo aqui 3 imagens. 3 imagens, tá vendo? Vamos ver quantos graus tem aqui, então? Então vamos lá. Para esse probleminha aqui, como que seria, né? Então vamos lá, estou vendo 3 imagens. Então N, para esse problema que eu estou criando agora, N é 3. Aí eu estou perguntando, então, quanto que seria beta? Olha lá como é que ficaria essa ideia. Então, vou substituir na fórmula, vai ficar como? 3 vai ser igual a 360 dividido por beta menos 1. Vou passar o menos 1 para o outro lado, aí vai somar então, vai ficar 4, né? Então vai ficar 3 mais 1 vai ser igual a 360 dividido por beta. Então vai ficar aqui 4 vai ser igual a 360 dividido por beta. Aí eu vou trocar de lado, eu vou passar o beta para o lugar do 4 e o 4 para o lugar do beta. Então vai ficar como? Beta vai ser 360 dividido por 4. Aí eu acabei de descobrir agora qual é o ângulo daquele espelho ali, que me dá 3 imagens. Então 360 dividido por 4 dá quanto? Se fosse 36, daria 18. 18 por 2 de novo, 90. Confere? 90 graus. Belezinha, né? Assim que a gente vai fazer esse tipo de continha aí. Também nós vamos aplicar alguns exercícios da atividade que eu vou postar para vocês. Bom, aí, meus lindões, existe um outro tipo de espelho que a gente usa muito, só que a gente vê em algumas aplicações, vamos dizer assim, chulas. Por quê? Porque quando que a gente vê esse espelho aqui? Esse tipo de espelho que eu estou falando agora, que é o espelho esférico. Eu observo muito esse tipo de espelho quando eu vou em farmácias, quando eu observo saídas de estacionamento de prédios, principalmente. Não sei se eu trouxe. Aquele aqui, ó. Esse tipo de espelhinho. Vocês já viram esse espelho por aí? Já? Quem já viu esse espelho por aí? Já viu, Gui? Então, esse espelhinho aqui é um espelho esférico. E ele é muito utilizado para isso que eu falei, né? Saída de estacionamento. É utilizado dentro do ônibus.
Em retrovisor também é utilizado. Essas são as aplicações mais chulas dele. Por quê? Porque a ideia que a gente tem aqui é que ele aumenta o campo de visão. Só que em contrapartida ele diminui o tamanho das imagens. Está vendo aqui? Todo mundo pequenininho. Então ele é utilizado muito para aumentar o tamanho do campo visual do observador. Porém, tem algumas aplicações muito mais legais para esse tipo de espelho. Para esses tipos de espelho aqui, que são dois. E aí, no final dessa materinha, eu vou mostrar para vocês quais são as aplicações que ajudaram muito o ser humano, né? Para chegar onde nós chegamos. Então nós vamos falar agora dos espelhos esféricos. Nós estávamos falando dos espelhos planos, tá bom? Como é feito um espelho esférico? É o seguinte, o pessoal faz uma esfera de vidro, tira uma calota, tipo de carro, já viu falar? Ah, calota do carro, perdeu a calota do carro. É calota também aquilo ali. Isso aqui também é calota. O que é calota? É uma seção da esfera. Aí a gente fica com esse cara aqui que é a calota. O que eu faço? Eu posso pintar essa calota de duas formas, com uma tinta metálica para virar espelho, porque até então é só uma bola de vidro. Não sei se vocês já viram fazendo uma bola de vidro, mas não é tão complicado assim. Então, se eu pintar uma tinta metálica por dentro, eu crio um tipo de espelho. E se eu pintar com a mesma tinta metálica agora por fora, eu crio outro tipo de espelho. Então, só existem dois tipos de espelhos esféricos por aí, que são os espelhos côncavos, que é esse carinha aqui. Côncavo, como é que eu gravei? Côncavo, eu lembro concha, tudo bem? E aí com a concha você pega as coisas, né, pela parte de dentro. E o que é o espelho côncavo? É um espelho que a face que reflete é a face interna. Tá vendo aqui a imagem, ó? Eu mando um raio de luz e esse raio de luz é refletido pela face interna. Aí o cabelinho aqui, ó, tá vendo? Os cabelinhos estão mostrando que a parte de fora, externa, é a que não reflete. Esse espelho é chamado de côncavo, concha. Quem usa esse espelho? Utilizado muito por dentistas, porque esse espelho tem a característica de ampliar a imagem. Em contrapartida, o campo visual fica menor. As meninas também, a Bruna também, ela tem um espelho desse aqui em casa. Uma face do espelho é plana e outra face é uma face côncava, justamente para ampliar o rosto dela. Ela vai lá e faz as makes dela. Dei esse de presente para ela. Aí, olha só, a superfície interna, então, é a calota espelhada e é utilizado muito por dentistas porque ela amplia a imagem. E o outro tipo de espelho é o espelho convexo. Eu decorei quando eu fui estudante como vocês, eu decorei esse, que é o côncavo. E o outro é o convexo. Então, o côncavo de concha e o convexo que é convexo mesmo. Então, esse tipo de espelho convexo é a parte de fora que é espelhada. Perdão, hein? Então, aqui o raio de luz vem chegar, ó, aí ele vai ser refletido pela parte de fora. Aí os cabelinhos ficam na parte de dentro. Tudo bem? Então, a superfície externa da calota é espelhada e a gente utiliza esse cara aqui em lojas, em ônibus, em farmácias, como eu já falei para vocês, justamente porque ele aumenta o campo de visão. Então, o pessoal costuma apontar câmeras para ele, porque se a câmera olhar através dele, eu consigo dar um zoom na imagem, mas também consigo observar a loja toda, enfim. É por isso que a gente utiliza esses espelhos aqui. Tá bom? Não só isso, tem outras aplicações também. Telescópios, microscópios, lunetas, a gente faz essa aplicação aqui. Esse tipo de espelho. Binóculo, tudo isso tem essa aplicaçãozinha, tá? Então agora nós vamos falar dos elementos de um espelho esférico. Pessoal, essa é a parte da aula bem chatinha, tá bom? Eu concordo com vocês, mas eu tenho que passar para vocês, vou passar de uma forma rápida para não ser dolorosa. Que a parte legal vai vir depois. Então, ó, quais são os elementos de um espelho? Um espelho, ele tem um centro de curvatura, visto que ele foi tirado de uma esfera. Ele não foi tirado de uma esfera? Ora, se ele foi tirado de uma esfera, caraca, não vou conseguir fazer não. Então, não vou conseguir fazer, pessoal, vou apagar. Se ele foi tirado de uma esfera, então ele tem um centro de curvatura. Agora, mais importante que o centro de curvatura é a gente conseguir entender o que é o foco, ou a distância focal. Então, C de centro de curvatura, F de distância focal, ou foco só, e V de vértice. E o EP, que é o eixo principal, que é esse eixo que está atravessando aqui, ó, passando pelo centro, né, da esfera que foi tirado esse espelho aqui.
Tranquilão? Até agora tá de boa, né? O que a gente tem que saber aqui? É que essa distância aqui, daqui até o vértice, é o dobro dessa distância aqui, ó, do foco até o vértice. Tudo bem? Ou seja, o centro são dois focos. Guardem isso aí, que a gente precisa saber. Belezinha? Aí, olha só, o foco do espelho côncavo, nós vamos falar que é real. E o foco do espelho convexo, nós vamos falar que é virtual. Tá? Porque está dentro do espelho. Por isso que é virtual, né? A gente não vai ver virtual. Tudo bem? Aí agora nós vamos falar então de como que as imagens são construídas dentro do espelho. Nós vamos explicar por que quando eu olho para o espelho esférico, convexo, as imagens ficam menores. E por que quando eu olho para o espelho côncavo, as imagens ficam maiores? Nem sempre também. Depende também da distância que eu estiver do espelho. Nós vamos falar agora um pouco... Na verdade, meus lindões, acabei de olhar a hora ali, são 12h19. Então não vai dar para a gente falar disso aqui de uma maneira legal, não. Vou deixar para a próxima aula. Tá bom? Lembrando que segunda-feira nós temos uma provinha. E segunda-feira nós vamos fazer uma revisão e terça-feira vai ter a prova. Tá bom? E aí eu vou deixar vocês agora almoçarem. Eu também vou. Quero que vocês fiquem com Deus. E a gente se vê aí na próxima aula, meus lindões. Tamo juntão. Hoje foi maravilhoso, hein? Obrigado, Gabi, pela apresentação. Foi sensacional. Tchau, Nalanda. Tchau, Risa. Tchau. Tchau, gente. Fiquem com Deus, meus lindos. Beijo.